lá, galera, tudo tranquilo? Até aqui tudo bem? Vamos lá. Vamos entender finalmente essa parte dos três vetores na prática, nas regras, nas aplicações técnicas para que você consiga finalizar os exercícios. Vamos lá. Então nós já sabemos que quando lançamos uma partícula com uma velocidade formando um ângulo de 90 graus com o vetor campo, aparece uma força formando outro ângulo de 90 com os dois vetores que já existem. Legal? Nós vamos ter que identificar isso aqui nos exercícios. Então o que nós temos aqui são três vetores. Ó. Um vetor para cima, por exemplo, um vetor para a direita e um vetor aqui para fora, por exemplo. Esses três vetores vão fazer parte da sua resolução de exercícios, dependendo de como que o desenho configura na sua prova, ok? Então nós precisamos mexer com isso. Ninguém vai levar três canetas para a hora da prova, colocar as canetas desse jeito em cima da mesa, ligadas aqui, né, amarradas por um barbante, amarradas por uma liga. Tá? Então nós usamos aqui, para poder melhor entendermos os exercícios, a mão esquerda, com os três dedos nessa posição, obrigatoriamente. Tá? Para que você perceba 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Legal? Esses três dedos nessa posição com a mão esquerda vão ser símbolos, né, desses três vetores. Bom? E os três dedos obrigatoriamente nessa ordem. Ó. F, B, V. Então esse dedo aqui que você usa para curtir a força. Esse dedão aqui que é o fura-bolo, a velocidade. E esse último dedão aqui, desculpa, F, B, né? Então F da força, B do campo e o V da velocidade, tá bom? Tudo bem? Então cuidado. Para você guardar com mais facilidade, faça um bom vestibular. Então siga essa ordem, essa frasezinha, faça um bom vestibular, ok? Então, com essa regrinha da mão para cargas positivas, então vamos usar a regra da mão esquerda. Legal? E essa regra da mão esquerda vai ser para carga positiva lançada. Então, quando a minha carga Qzinho for positiva dentro de um campo magnético. Tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um campo magnético como exemplo. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Ó. Vamos pegar um campo magnético que eu vou simbolizar entrando aqui no quadro. Ó. Então aqui eu tenho um campo magnético para dentro do quadro. Legal? Vou lançar uma partícula positiva aqui para cima, ó. Velocidade V para cima. Vou usar aqui, ó. Se eu tenho esse pincel, a ponta do pincel seria a ponta do vetor. Ele está aqui para dentro, furando o quadro. Se eu lançar com o vermelho para cima aqui, ó, esse roxinho daqui, eu formo entre o preto e o vermelho um ângulo de 90 graus. É o ângulo ideal para aparecer o outro vetor formando outros ângulos de 90. Tá? Então aparece uma força magnética aqui assim, ó. Ou para lá, ou para cá, ou para a esquerda, ou para a direita. Aí eu vou ver agora como é que vai acontecer. Vamos lá. Como que eu faço aqui para identificar? A partícula, ao ser lançada, jogada aqui dentro, ela sofre a ação de uma força que vai fazer com que ela trabalhe um desvio. Então vamos lá. F, B, V. Minha mão tem que ser finalizada nesse movimento aqui, com essa posição. Tá? Então vai ficar, faça um bom vestibular. Faça de força, bom de campo, vestibular de velocidade. Então olha aqui meu dedão, ó. Do campo já sei que está para dentro, ó. O campo está para dentro. O da velocidade eu vou girar aqui, ele está para cima, ó. Então o campo está para dentro, furando o quadro. Esse aqui está para cima. A minha força ficou para a esquerda. Como a minha partícula é positiva, minha mão está certinha aqui nessa posição. Quando essa partícula entrar, eu vou entender que ela recebe a ação de uma força para a esquerda. Então essa partícula, ao entrar, vai desenvolver essa trajetória aqui, por exemplo. Por quê? Ao entrar, ela recebe a ação de uma força magnética para a esquerda, formando exatamente 90 graus com o vetor velocidade.
Só que um detalhe importante, ó. Quando essa partícula entrar, ela vai, de uma maneira bem simples de se pensar, receber um tapa inicial para a esquerda. Aí o vetor velocidade já muda um pouco sua orientação. Aí ela recebe sucessivos tapas, sempre formando 90 graus. É como se ela fosse viajando aqui dentro do campo magnético e levando tapas com 90 graus. Ó. Então, quando a partícula entrou aqui, o vetor velocidade é para cima e a força formando 90 graus. Quando a partícula, por exemplo, está passando exatamente nesse ponto aqui, o vetor velocidade dela tangente à trajetória já está para cá e o vetor força está formando 90 graus com velocidade. Então, para cá, o vetor força. Ó. Ou seja, eu percebo que o vetor força, ao longo da trajetória, ele sempre vai apontando para o possível centro da trajetória descrita, porque isso é um movimento circular uniforme e por isso que a força magnética é a resultante centrípeta. Legal? Então, se essa partícula aqui entra com velocidade de 10 metros por segundo, ela vai fazer a trajetória inteira toda com 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. O módulo não vai variar. Ok? É a pergunta, né? Me vê se a carga fosse negativa. O que eu iria fazer? A mesma coisa como se fosse para a carga positiva. Campo para dentro, campo, velocidade para cima, força para a esquerda. Se a força é para a esquerda, é sobre a carga positiva. Se a carga fosse negativa, eu apenas iria inverter a trajetória no sentido oposto, ou seja, não iria para a esquerda, iria para a direita. Então, se a minha partícula é positiva aqui nesse exemplo, ela vai para a esquerda. Se ela fosse negativa, ela iria para a direita. Ok, galera? Então, assim nós vamos começar os primeiros exercícios que basicamente vão ser trabalhados com a aplicação da regra da mão esquerda. Faça um bom vestibular. FBV. Ok, galera? Vamos lá então, na sequência, para os exercícios. Vamos lá.